Boa noite, pessoal. Boa noite, Marco Fiaschetti, diretor executivo da Anfarmag, nessa primeira live do ano de 21. Muito bom a gente poder se reconectar logo nesse comecinho do ano, para que a gente então tenha esse canal, mais esse canal de comunicação entre a Anfarmag, seus associados e o mercado. Como sempre, nós vamos aguardar o pessoal entrar um pouquinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estou vendo gente aqui do Brasil inteiro. Muito bom. Enquanto o pessoal entra, alguns recados rápidos aí, alguma coisa para você se atentar. A Anfarmag, desde o final do ano passado, vem publicando fascículos de um conjunto de publicações que falam sobre as fiscalizações. Então tem lá o fascículo de como, dicas, de como você se prepara para a fiscalização, por exemplo, da vigilância sanitária. Tem outro fascículo que é do Conselho, o outro é da Polícia Federal, Polícia Civil. É uma publicação rica, muito prática. Então, se aproprie dessas publicações aí. Como também a Anfarmag, ela vem disponibilizando formulários, disponibilizou um grande formulário na área de hematologia, especificamente retinóides, e um formulário completo, porque inclusive contempla especificação das matérias-primas que são recomendadas nas sugestões de formulações e por aí vai, tá? Então, a Anfarmag não parou, emendamos um ano no outro, tem muita coisa produzida aí no final do ano. Então você, associado, entre lá na área do associado, verifique as novidades ou comunica com a nossa equipe, tá bom? Então é isso aí. Mas estamos aqui hoje para falar também de uma coisa importante, pertinente para o momento do nosso setor. O último panorama setorial da Anfarmag mais uma vez demonstrou que as empresas do setor são longevas. Enquanto a idade média de uma empresa no Brasil é de 5 a 7 anos, a farmácia de manipulação, essa média é 12 anos. Então, o que o panorama setorial mostrou? Que além de, ano após ano, um número real de aumento de número de farmácias de manipulação, um setor que vem empregando 60 mil funcionários diretamente, todos esses achados do panorama, que também você tá disponível para você, aí mostra essa longevidade das empresas. E muitas empresas do nosso setor já estão numa fase onde precisam pensar a perpetuação do negócio. Normalmente empresas familiares, e aí aquele colega que empreendeu, que montou a sua farmácia, hoje provavelmente já tem filhos formados, e precisa então, tem um patrimônio na mão, e precisa então fazer valer esse patrimônio e já pensar no processo de como esse negócio ele pode continuar. Mas Fiaschetti, isso é para preocupação para quem eventualmente tem um sucessor. Eu não tenho, mas também é preciso preparar a farmácia para uma eventual fusão, para uma venda, para participação dentro de um grupo econômico com um arranjo diferente, enfim. Então, o assunto é pertinente. E para isso, enxergando tudo isso, a Anfarmag, então, credenciou uma empresa de consultoria especializada em capacitar profissionais de empresas familiares para profissionalizar o negócio, poder fazer uma transição desse negócio, dessa geração, essa passada de bastão, como preparar a farmácia para uma eventual venda ou fusão, para que ela tenha também, garanta o seu patrimônio no maior valor possível. E aí se desenvolveu aí uma atividade com Rica e Associados. E aí eu vou convidar a nossa convidada, a Sheila, que é a nossa especialista da Rica e Associados, para a gente vir bater um papo sobre sucessão familiar, preparo da farmácia,
Eu acho que já tem aqui. Vamos consegue conectar a Sheila. Pessoal da minha equipe aí, se o som tá bom, tá tudo certo. Ô, Oi, Sheila, boa tudo noite. bom? Como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. Sheila, um prazer receber você mais uma vez aqui, né, para Eu que gente falar, agradeço. né, para gente falar sobre, né, como as empresas elas precisam se preparar para que ela continue, se perpetue no mercado, para que aquele patrimônio da família seja o mais valorizado possível. Enfim, tem toda uma preparação. Mas antes da gente falar do curso, da atividade, me fala um pouquinho, para quem ainda não conhece, né, quem é Rica Associadas e quem que é a Sheila. Vamos lá. Deixa eu começar primeiro agradecendo muito. Para nós é um privilégio ter essa parceria com a Farmag. É um prazer enorme estar aqui e é um privilégio poder compartilhar desse assunto com tanta gente, porque é um interesse enorme. Com o que eu vou fazer com esse meu patrimônio, como você comentou. A Rica é uma empresa que está há 30 anos no mercado. Em agosto próximo, nós vamos fazer 31 anos. Nós atuamos eminentemente com empresas familiares. Às vezes, nós temos alguns clientes, e isso acontece periodicamente, clientes que são indústrias ou franquias, e que, na verdade, elas precisam capacitar ou revendas e distribuidores, ou franqueados, que são também eminentemente familiares, para manter o negócio dentro de uma característica saudável, dentro de condições de crescimento ou de ajuste para o mercado periódico, porque o mercado é muito dinâmico. E nós trabalhamos ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo uma série de mecanismos, tanto para ajudar em consultoria, quanto em programas de qualificação. Então, a Rica é uma empresa também longeva, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque eu sou sócia dessa empresa, e como sócia, essa respeitabilidade do negócio também nos traz um orgulho enorme. E eu sou responsável pelos programas de qualificação da Rica. E há alguns anos, né, Fiasquete, a gente vem pensando nessa possibilidade, e esse ano culminamos com a possibilidade de desenvolver um programa que eu acho que vai ter um ótimo resultado, porque nós temos tido uma grande procura. Muito bom. Vamos lá, direto no assunto, Sheila. Vamos lá. O nosso setor, o Panorama Mostra, ele é formado de uma maneira assim, majoritária de pequenos, né, pequenos empresários. Né? Uhum. Na grande maioria das vezes, familiares, na primeira geração das farmácias. Essa minha barba branca permite eu também falar, assim, muitos desses eu acompanho desde quando montaram a farmácia, enfim, então é gente que faz. Né? Por que uma empresa familiar ela precisa se preparar, né, para um segundo momento? Porque, na verdade, a gente teve até uma conversa hoje com uma associada de vocês a respeito disso. Até queriam entender se o que a gente fazia, o que nós fazíamos era algo envolvendo terapia familiar. Não, não é nada disso. O que nós fazemos é organizar a estrutura da empresa para que essa empresa ela seja colocada para a próxima geração de uma forma saudável. E aí essa associada de vocês disse o seguinte: mas se o meu filho não quiser, tem essa necessidade? Na verdade tem, porque mesmo que ele queira fechar, mesmo que ele queira vender, qualquer coisa que o valha, ele precisa ter um negócio que seja minimamente saudável. Por quê? Porque cada vez que eu vendo uma empresa que tem alguns problemas que podem incorrer em riscos,
Então, quando eu estou adquirindo um negócio, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu sou solidário ao risco trabalhista, aos processos trabalhistas pelos próximos 2 anos. Então, nessa situação toda, eu tenho deságio no preço do negócio. Então, mesmo que eu fature muito dinheiro, esse negócio vai perdendo valor por conta de todos os riscos que ele representa. Então, se eu sou dono de uma empresa familiar e quero e sonho com essa empresa para os próximos anos, para ser um sustento da minha família, para que essa família continue progredindo e prosperando com essa empresa, eu preciso garantir que as próximas gerações tenham consciência do negócio e tenham condições de gerir. Então, esse negócio tem que ter indicadores e um processo que seja estruturado. Se eu sou aquela pessoa que não quero colocar isso para os meus filhos, eles que pensem no que é que eles vão fazer, isso aqui é um sonho meu, e aí eu quero vender, eu também tenho que ter um negócio para garantir que a venda tenha o menor deságio possível, que ela tenha o menor desconto na hora da precificação desse negócio. É exatamente isso. A Bacana. gente não pode deixar um negócio desestruturado ou em condições que não sejam adequadas tanto para a sucessão quanto para a venda. Ok. Aham. O que é colocado, que na verdade, né, Sheila, isso eu de uma maneira assim bem descontraída, que é o estilo aqui da nossa live, eu preciso arrumar a casa. E Uhum. quando eu falo arrumar a casa, é ver como estão todos os meus processos administrativo, marketing, RH, eu levantar eventuais passivos trabalhistas, tributários, como eu dou, né, fluidez para alguns processos dentro da farmácia. Então, esse preparar a farmácia para a sucessão, para um familiar, ou seja lá quem for, ou inclusive para venda, essa etapa ela precisa acontecer. Porque se eu vou pensar em sucessão e os processos não estão transparentes, como o poder decisório está estabelecido dentro da empresa, quais são os indicadores que vão avaliar o desempenho daquele negócio. Se tudo isso não tiver estabelecido, provavelmente numa sucessão isso vai ter consequências. E se por um acaso a minha decisão é vender, eu também não ter isso, pegar o meu patrimônio, como você bem colocou, eu nunca tinha pensado nisso, né? E dar um deságio, né? Dar um desconto. Um desconto porque, né, eu não me organizei. Isso. É por isso que, independentemente da idade da empresa, se é uma empresa pequena, média, grande, isso precisa ser uma responsabilidade do dono da empresa. É isso. Exatamente isso. Nós temos alguns riscos nesse processo. O deságio é um, e a segunda coisa que eu acho, na verdade, eu acho que é a mais importante dessa situação toda, é que mesmo que eu tenha uma empresa muito sólida, e eu acho que os negócios longevos, eles têm uma solidez importante, até por conta da representatividade que eles têm no local onde eles estão inseridos. Uma empresa familiar, a família ela cresce em progressão geométrica. Então, se eu estou lá, eu e meu marido no negócio, se eu empreendi um negócio e eu tenho 2 filhos, esse negócio vai ter que, daqui a pouco, se esses filhos vierem para a empresa, vai ter que sustentar 3 famílias. Eu tinha uma só se sustentando disso. É E verdade. aí, conforme você vai tendo o crescimento da família, maior a necessidade de que esses números estejam transparentes. Então, se eu sou um irmão que não desejo trabalhar nesse negócio, eu vou ser sócio daqui a pouco, porque na sucessão, eu posso ser sucessor dentro do negócio, mas aquele que não é sucessor, ele é herdeiro.
e o herdeiro vai receber isso como herança. Então, mesmo que eu não queira esse negócio, eu tenho que conhecê-lo. E embora eu não queira trabalhar, muitos problemas familiares, e a gente conhece assim, inúmeros problemas familiares, alguns com resultados péssimos, e outros que foram resolvidos no meio do caminho e os resultados foram bons, de pessoas que, por brigas, por causa dessa falta de transparência, a família se esfarela, ela acaba Aham. completamente ajustada, e aí a gente começa a ter, por conta de um negócio que não foi muito bem estruturado, ou por conta de dados que não foram transparentes, não significa que alguém esteja roubando, mas eu preciso prestar contas para aquele meu sócio, porque ele é sócio, independentemente da relação de intimidade, de parentesco que eu tenho. Então, eu preciso garantir que a saúde da minha empresa esteja adequada e os relacionamentos familiares, eles se mantenham saudáveis, porque família desestruturada, família que briga, ela tem um reflexo direto no negócio e o negócio vai acabando ao longo do tempo. A gente tem inúmeros exemplos aí no mercado, conta de brigas muito ruidosas, às vezes, que ultrapassam as fronteiras do espaço do lar, né? Do espaço de casa. Então, o que a gente quer é que esse negócio seja longevo, como muitos são, e que ele seja saudável, inclusive, para as relações familiares. Ô Sheila, e você acho que falou uma pérola, né? A diferença de sucessor e herdeiro. Independentemente da vontade dos meus filhos, né, eles vão herdar aquele negócio. Se Independentemente. algum, é, se esse herdeiro for casado conforme o regime do casamento, já agregou mais gente também, né? Mas, na verdade, assim, independentemente do regime de casamento, a gente costuma dizer que o travesseiro ele tem um peso enorme. Exato, Então, né? eu tenho uma relação, eu já vi isso acontecer algumas vezes. Eu tenho uma Uhum, relação super boa com meu irmão. Me caso com uma pessoa que tem alguma desconfiança e que tem algum problema, e aí você vai deitar e fica, olha bem, estão te roubando, olha bem, uhum, você está levando desvantagem. E outra questão significativa é que mesmo que eu tenha separação total de bens, se eu tenho filhos e se esses filhos são menores, eu sou tutor desses filhos. Então, no caso de alguma tragédia familiar acontecer, e eu também já vi algumas, a pessoa, o pai ou a mãe que estão vivos e que ficam ali com esses filhos, eles têm o direito de lutar e de respaldar o direito desse filho dentro da empresa. Então, eu já vi alguns casos em que a empresa para, entra-se com liminares, as coisas ficam no âmbito do direito e, de repente, a empresa não tem condições nem de fazer uma compra simples porque as contas estão bloqueadas. Então, são casos uhum, assim muito difíceis que a gente tem que garantir a lisura do negócio para que a coisa não chegue nesse ponto. Então, um exato. acordo de sócios, por exemplo, é a base para esse tipo de situação. A gente tem o nosso assunto também é sobre o nosso programa de qualificação, e aí nós recebemos até. Eu estou tomando a liberdade de falar o que os associados Claro. têm nos falado. Por que eu vou fazer, por exemplo, um primeiro módulo que envolve governança corporativa, que envolve planejamento sucessório, que envolve direito societário, se para mim o interessante é saber sobre marketing, vendas, gestão financeira, porque na verdade eu preciso ver quais são os instrumentos que bloqueiam a empresa e que garantem que essa empresa tenha condições de funcionamento adequado. Então, existem instrumentos legais, o Código Civil, ele determina algumas situações e alguns instrumentos que vão permitir que a empresa continue
e que essa família consiga resolver as suas situações a parte não, paralelamente ao negócio. Então, eu não bloqueio a estrutura, eu não paro a estrutura. Então, assim, independentemente de nós termos no nosso programa e nesse programa bem robusto que a RICA e a Anfarmag têm apresentado para o mercado, para os associados de uma forma geral, interesse em fazer determinados módulos. Esses módulos, eles fazem um cômpito geral para que eu consiga olhar o meu negócio como um todo. E a gente tenha condições de aplicabilidade desse conteúdo na prática. Bacana. Ô Sheila, para a gente já falar do programa de capacitação, que é algo também inédito, a gente vem falando, né, do herdeiro, e se por um acaso a decisão é ter um sucessor dentro da família, eu também preciso preparar esse sucessor para que ele seja um bom gestor do negócio, do patrimônio, né? E aí eu também preciso, né, preparar esse sucessor, e esse sucessor também precisa receber uma empresa onde os processos estão minimamente mapeados, as políticas. Então tem esses dois olhares, né? O programa também contempla isso. Eu tenho conversado com a RICA, de uma forma geral, tenho conversado com muitos associados, como eu falei. Então, um panorama muito comum dentro das farmácias magistrais é de terem sucessores que são farmacêuticos, por exemplo, que trabalham na empresa há muitos anos e que conhecem o negócio profundamente. Então, eu acho que nesse caso, eu posso ter um sucessor que não seja da família, mas esse sucessor, ele vai ter que prestar contas para essa família. Então, nós temos tanto a situação do sucessor, que é um familiar, um filho, um sobrinho, e que tem uma relação de parentesco, quanto os sucessores que são funcionários e colaboradores da empresa há muitos anos, que conhecem muito bem a empresa, conhecem os clientes, sabem a peculiaridade do negócio e, de alguma forma, têm a confiança dos donos para poder tocar esse empreendimento. Então, eu tenho dois tipos de sucessores dentro das farmácias magistrais e, por conta dessa característica, tanto o familiar, ele tem que fazer essa prestação de contas para os seus próximos familiares, quanto aquele colaborador de longa data, que é uma pessoa de confiança de quem empreendeu o negócio, ele definitivamente vai ter que prestar contas para essa família, porque eu concordo, eu conversei com uma associada, ela falou, eu não tenho que colocar isso para o meu filho, eu não tenho que dar esse peso para ele, concordo plenamente, mas se eu tiver essa pessoa de confiança, os meus filhos que vão herdar esse negócio, eles vão herdar com condições de prestação de contas, de forma que eles não briguem, que os conflitos não sejam exagerados, porque conflito pode existir, ele só não pode degenerar as relações, tanto empresariais quanto familiares. E eu preciso garantir também que esse colaborador, ele tem instrumentos de prestação de contas. Se ele é de confiança, ele não pode ter a lisura dele, a credibilidade dele colocada à prova. Exatamente. É um resguardo também para esse colaborador que está lá tanto tempo junto com a família. Ô Sheila, então a gente chega à conclusão que isso é um processo, né? Sim. E aí algumas pessoas falam assim, não, mas isso ainda está faltando alguns anos para me preocupar com isso. O que você falaria para uma pessoa dessa? A melhor processo sucessório é quando a gente tem o fundador ou a fundadora como professor, como mentor, que diga como é que a empresa andou até aqui, que explique quais são as armadilhas do negócio. Meu filho não tem que passar pelas coisas que eu passei lá no começo, porque a empresa já andou muito.
E eu tenho que explicar. A gente teve, há uns 3 anos atrás, uma situação super complicada na empresa de um pai que era o único dono do negócio, ele era sócio das duas filhas. Esse pai, com uma crise profunda de depressão, se matou. As meninas não tinham conhecimento do negócio, elas trabalhavam lá, mas em funções muito, muito pequenas, muito básicas. E aí você tem que aprender na marra, entendeu? Aprende, aprende. O negócio está lá, está funcionando, é um negócio super, super bom, tem uma representatividade local muito, muito significativa. Mas eu também estou falando de coisas assim muito extremas, porque isso não é uma coisa que aconteça. Mas é um sofrimento para aquele que passa por isso, é um desgaste emocional você ter que lidar com funcionários que dependem de você, com um mercado que você às vezes não entende. Então, quanto mais cedo eu conseguir estabelecer as regras, mais amparado esse sucessor está. E quando ele entra na empresa, existem vertentes, assim, correntes diferentes. Eu tenho clientes que dizem, meu filho não tem que começar lá de baixo. Tem outros que falam, não, meu filho tem que começar lá de baixo. Mas, de qualquer forma, ele tem que aprender como trabalhar esse negócio. Ele tem que saber o que é a alma desse negócio, quais são os valores dessa empresa, quem é o cliente que está lá atrás do balcão, porque às vezes esse cliente está lá, a farmácia tem 30 anos, o cliente está lá há 30 anos. E a dona, o dono, conhecem pelo nome, sabem quais são os remédios, conversa sobre a família. Eu tenho que ter essa sensibilidade de conhecer a alma do negócio, e quem vai me dar esse suporte é quem fundou o negócio. Então, quando a gente tem essa possibilidade de fazer essa transição com tranquilidade, e assim, tem uma outra coisa que eu acho fabulosa, é assim, a gente não pode, quando a gente fala de sucessão, ninguém está querendo tirar fundador ou fundadora do negócio. Mesmo porque eles não vão sair, eu acho que não pode sair, porque é a alma mesmo do negócio. Eu tenho um cliente que fez 90 anos agora, ele vai pouco na empresa, mas ele vai todo santo dia. Então, a gente não está falando em tirar, a gente está falando em aliviar a carga, para que essa carga seja compartilhada e que quem compartilhe entenda do que está fazendo, porque senão todos os anos de trabalho vão por água abaixo, a coisa não vai funcionar. Muito interessante. Ou seja, né, a resposta é: quanto antes você se qualificar, entender, interagir com outros profissionais que estão, né, na mesma fase, o quanto antes você colocar o pé na estrada, mais cedo você divide essa carga. E eu diria mais, uma possibilidade, quando você está qualificado, para também uma realização, de quando você achar que deve se afastar do negócio, você olhar esse negócio e falar assim, construir do zero, Uhum, essa empresa se perpetua, e aí toda, né, a satisfação pessoal, profissional. Mas exatamente. aí a gente vem falando que tem que se qualificar. A ideia, então, é congregar todos os profissionais, que entendem, a importância de eu preparar a minha empresa, dar a transparência que eventualmente ainda precisa implementar, rever os processos, sempre no sentido de valorizar o meu patrimônio e dentro de um contexto ou não de uma sucessão. E para isso, a Rica preparou uma programação, né? E com a pandemia, nós, inclusive, vimos uma oportunidade, porque os encontros serão online, né? Me fala um pouquinho sobre esse programa, Sheila, né? Os seus módulos, como que vai ser transmitido, enfim. Vamos lá. O programa, ele tem uma... A gente está falando em programa online,
mas ele é um programa online ao vivo, as aulas são ao vivo. Então, a gente tem ferramentas que garantem que essa aula ao vivo ela aconteça num período determinado, a gente tem horários específicos para essas aulas, e que nós tenhamos também condições de fazer tudo que nós faríamos dentro de uma turma presencial. Nós temos interação do grupo, nós temos trabalho em grupo, nós temos grupos separados, nós vamos ter, isso faz parte também do escopo do trabalho que a RICA desenvolve normalmente, que é os cases que ilustram situações específicas, situações vivenciadas e que podem trazer resultado. E esses cases normalmente são falados pelos próprios donos, pelos sucessores. Nós temos material complementar que nós temos uma revista que tem uma série de artigos, nós temos entrevistas também que ilustram cases de empresas familiares. Nós vamos ter material de suporte em podcast. Então, é uma estrutura bastante completa. E isso tudo dentro de 3 módulos. E esses 3 módulos, eu vou pegar a minha colinha aqui. Claro, claro. Dentro de 3 módulos que vão acontecer... Mentira, são 5 módulos, desculpa, que vão acontecer da seguinte forma. A gente tem uma primeira parte de estrutura de governança corporativa, sucessão familiar, direito societário, planejamento estratégico e projeções econômicas. Depois nós temos um outro módulo que vai falar sobre gestão de pessoas, gestão de marketing, vendas, direito trabalhista. Depois nós temos, são 3 módulos mesmo. Depois nós temos um outro módulo que é de fluxos e processos, gestão estratégica de estoque, direito tributário, gestão financeira, planejamento fiscal e formação de preços. Então, nós temos tanto questões que são técnicas para a empresa, para a farmácia magistral, quanto questões que são de técnicas também, mas focadas na empresa familiar, que é a situação do planejamento sucessório, que é a situação de como desenvolver governança corporativa. A gente fala de governança entendendo que é para empresa grande. Não, governança é apenas a estruturação de instrumentos para garantir prestação de contas e transparência na gestão. Então, o nosso programa ele tem todas essas ferramentas para garantir que a qualificação seja uma qualificação de qualidade. A RICA tem desenvolvido esse programa com algumas instituições. A gente trabalha com programa de qualificação para Suvinil, BASF e Suvinil, a gente já fez para outras empresas fabricantes. A gente tem uma parceria super boa com a Fiesp, também com os sindicatos da Fiesp nesse programa. Então, a gente tem uma expertise no desenvolvimento do programa que garante a qualidade dele, porque já foi consolidado em outras situações. Bacana. Olha que interessante, então, é o programa. Então, são 3 eixos, são 3 grandes módulos, a Sheila acabou de falar cada um deles, e cada módulo acontece durante uma semana, todos os dias da semana, não é isso, Sheila? Isso, num determinado horário, acho que é exatamente. 4h30 da tarde, das 4h30 às 6h30. Das 4h30 às 6h30, Exato. Então, já aí, quem pode participar? Cada farmácia pode indicar 2 profissionais, né? Pode ser, né, o sucessor com o pai, pode ser um gerente, enfim. Aí tem na programação, olha, naquele determinada semana, você tem um compromisso das 4h30 às 6h30. Às 7h30. Às 7h30. A Sheila, conheço a estrutura. Aliás, a Sheila, né, não comentou, a RICA tem um programa de televisão sobre sucessão familiar aqui em São Paulo, né?
É isso aí. com estúdio, enfim. Então, vai ser transmitido ao vivo naquele determinado dia, numa plataforma interativa. E a ideia do ao vivo é justamente para poder ter a interação, né? Vai ter exercício, vai ter estudo de caso, vai ter discussão, como se tivesse ao vivo em cores, né? E aí, então, é deixado o material, tem para estudar, e aí depois no outro mês. Então, a ideia, pessoal, é que em 3 meses, tá, todas as bases do que determina, né, esse grande assunto de sucessão familiar, de planejamento sucessório, de preparação da empresa também para uma fusão, para uma venda, é, esses são os elementos básicos, né, para as pessoas entrarem nesse universo. É isso, né, Sheila? Exatamente isso. E a gente também, no site da Rica, nós temos um espaço que é um espaço específico para em que eles vão acessar o material didático, material de apoio, e os professores podem dar esse suporte na aplicação prática das ferramentas aprendidas em sala de aula. Então, eu tenho a possibilidade de, durante esse período de De um curso, módulo para o outro, né? de um módulo para o outro, Uhum. conversar com o professor, pedir explicação, falar o que eu fiz, os professores estão à disposição. E uma coisa que para mim é importante é que esses professores trabalham conosco já há alguns anos, nesses programas de qualificação que nós temos, e esses professores são de mercado. Então, a vivência que se dá é uma vivência prática, é discutir aquele suporte acadêmico, digamos assim, aquele suporte teórico, dentro de aplicações práticas que podem ser variáveis de empresa para empresa, mas que de alguma forma têm modelos de aplicabilidade para serem testados e utilizados para a melhoria da gestão. E Então, aí, oi, pode completar, por então favor. é isso, assim, o nosso programa ele tem inúmeras ferramentas que podem dar suporte. Com esse programa balizador, eu passo então a participar então de um grupo, né, que se convencionou chamar de clube, né, de fundadores e sucessores de farmácias magistrais. E o que é esse clube? É, após o curso, a possibilidade ainda de esses alunos, através de um ambiente virtual, continuarem discutindo o assunto, tendo acesso a case, estudo de caso, pode ter encontro com determinados especialistas. É isso, né? Não acaba depois dos 3 módulos. Na verdade, se Não, inicia uma nova jornada. exatamente. Assim, na verdade, o que nós estamos propondo é a possibilidade de continuarmos discutindo dentro de aprofundamentos e de eventos. A gente tem, dentro da estrutura do clube, uma série de vantagens para esse associado. Então, a gente tem modelos de diagnóstico do negócio dentro de perspectivas que foram avaliadas no curso. A gente tem material, artigos, nós temos profissionais discutindo situações específicas envolvendo projeções econômicas para o próximo mês ou para o próximo semestre, situações de direito, que são coisas que são muito complexas. Nós vamos ter eventos específicos para os participantes do clube, e a gente vai ter fórum periódico e uma plataforma multimídia para acesso de conteúdo frequentemente reeditado e atualizado, e um conteúdo com interatividade tanto entre os participantes. O que a gente faz nos nossos programas? A gente tem grupos de WhatsApp que se prolongam por uma vida e ficam anos discutindo situações, então isso é da turma,
mas a gente tem soluções que essa interatividade, esse networking proporcionam. Então, o clube ele vai trazer essa congregação de pessoas do mesmo segmento com uma série de ajuste para situações que vão aparecendo. Então, a gente tem possibilidade também de essas dúvidas serem tiradas no... Quem tiver alguma dúvida, a gente tem pessoas atendendo o tempo inteiro e nós temos um canal para isso, que é o e-mail de cursos@empresafamiliar.com.br. Então, assim, mesmo que a gente não esgote, eu acho que é difícil a gente esgotar o tema ou explicar com tantos detalhes, a gente pode, inclusive, apresentar para as pessoas interessadas uma série de tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo que nós propomos, o projeto do curso, a gente encaminha para as pessoas entenderem exatamente o que está sendo proposto, porque é muito novo, né, Fiasquete? É isso, é novo, é novo e ele é inovador, né? Porque, na verdade, é uma possibilidade. E por que, que a Anfarmag apoia essa iniciativa? Porque as empresas do setor, que já têm uma longevidade grande, elas precisam se perpetuar. A sociedade precisa continuar sendo beneficiada pelas farmácias de manipulação. E por isso, de todas as ações da Anfarmag, também em relação à boa gestão do negócio, assim como, né, a boa gestão da qualidade. E agora eu acho que complementa, né, ao também possibilitar os associados e uma grande faixa das farmácias brasileiras, eu acho que se encontram nesse momento, de ter uma possibilidade de se qualificar para preparar a empresa para uma segunda, terceira, quarta, né, quinta. Né? Olha que interessante, quando fala do curso de 3 módulos, informações que uniformizam conhecimento entre todos, né? E a grande riqueza do clube. Por exemplo, nada impede, essa pandemia vai passar, vai ter vacina para todo mundo, pode demorar um pouco mais, né? E nada impede, por exemplo, ter um encontro em São Paulo e aí o próprio grupo decide que vai chamar determinado palestrante, ou através da RICA, puxa, nós vamos trazer aqui um agente financeiro, porque, eventualmente, né, esse grupo é um grupo que pode ter boas negociações, né? São infinitas as possibilidades. Quando que começa o primeiro módulo? A primeira aula desse programa de capacitação? A nossa programação, ela inicia em 1º de março, então nós já estamos fechando as matrículas. Eu estou vendo até aqui uma pergunta que fizeram, se é uma vez por semana. É uma vez por semana a cada mês. Então, a gente tem uma vez por semana, não. São todos os dias de uma semana. Todos os dias de uma semana por mês. E nós vamos começar em 1º de março, depois a gente vai para abril e depois em maio nós encerramos com a última semana de aulas. E aqueles que tiverem alguma dúvida, o e-mail é curso@empresafamiliar.com.br e aí nós podemos passar, inclusive, a programação com carga horária, minuto a minuto, assim, eu falo minuto a minuto, mas assim, de tanto a tanto, tal horário a gente tem intervalo, então toda a programação certinha. A gente explica, nós passamos também o projeto do curso com todas as disciplinas, todos os módulos, como eles vão estar estruturados. E eu acho que o legal é que nós podemos ter gente do Brasil inteiro participando sem ter deslocamento, sem ter uma despesa significativa para vir até São Paulo e participar desse programa. Então, dá para fazer no dia que você está lá na farmácia, se recolha um pouquinho,
participe do curso, volta para trabalhar, o que não causa grandes prejuízos para o desenvolvimento Exato. do negócio, para o encaminhar do negócio, né? Eu Exato. acho que é um Informações também da atividade nas nossas mídias, né? Vocês associados nos canais de comunicação da Anfarmag. Então, e outra coisa, foi pensado também essa maneira para comprometer o menos possível vocês que são donos de empresa. A gente sabe que de manhã, como num popular aqui, viu, Sheila? O bicho pega nas farmácias. Então, é a ideia, você já tem o calendário prévio e você se programa. Ó, naquela determinada semana, eu tenho um compromisso para mim, né? Eu sei Das disso. 4h30, né? Das Eu sei. 4h30 da tarde às 19h30. Então, não compromete o dia da farmácia, dá para você poder despachar, conferir as formas, porque o pessoal realmente é multicanal, é uma característica do nosso empresariado, mas até esse detalhe foi pensado, tá? Sheila, tem algumas perguntas aqui. Uma você já trouxe. Olha aqui, ó. Alguns comentários. Vamos lá. Olá, boa noite. Tema super interessante. Obrigado, Fran e a Ana Lúcia. Herdeiros e sucessores. Aprendemos a diferença, né, de herdeiro e sucessor. Aprender. Né? Pode ter um sucessor que também é herdeiro. Não Isso. é? Sucessor Mas, fica no negócio exato, e sucessor é do negócio, herdeiro não precisa nem ser da família. Né? vai receber. E já Exatamente. respondendo ao André, esse sucessor pode até ser alguém que você, um administrador, que você contrata para você, é o Pode, cara. pode. Né? Na Viu, André? verdade, a gente acha mais, assim, tem que ter afinidade com os valores do negócio. Claro. Então, o sucessor vinculado à família, ele foi criado num ambiente com aquele tipo de valor. E eu acho também aqueles colaboradores antigos de casa já entraram, Sem dúvida. já estão no espírito do negócio há algum tempo. Na verdade, comunga do valor do dono da empresa, porque ele trabalha lá há 15 anos e ninguém trabalha 15, 20, 25 anos no negócio, Exato. se os valores não são os seus valores também. Tem afinidade, exatamente. Legal. Então, a gente já falou aqui com a Ana Lúcia, André, obrigado. A Ana Lúcia também falou o seguinte: há um roteiro de regras a transmitir? Talvez, Ana, não é um roteiro de regras, né? É tudo isso que vai ser discutido nessa qualificação, né, de 3 módulos. Mas, sem sombra de dúvida, tem instrumentos. Tem, Né? e eu acho que legal, assim, a gente pode ampliar no clube, talvez as pessoas consigam entender melhor a função do clube, é que os instrumentos que fazem com que a gente tenha essa longevidade e que garanta essa longevidade, eles possam ser aplicados de inúmeras formas. Então, o clube ele pode ampliar o seu conhecimento com profissionais que vão estar lá o tempo todo e com empresas que também já aplicaram esse tipo de instrumento. A gente pode ter variações do mesmo assunto. Sheila, na verdade, o clube que tem todas as possibilidades, é um grande networking. Ali você vai encontrar gente que, colega seu, vai encontrar oportunidade de fazer negócio em conjunto com seus colegas, conhecimento, enfim. Olha aqui uma pergunta interessante. O sucessor não familiar deve ser identificado de alguma forma jurídica? É por isso que tem lá os módulos, né, de direito societário. Exatamente. Tem situações em que esse sucessor, que não é familiar, ele entra como sócio do negócio na proporção que os fundadores entenderem que seja adequada. Em outras vezes, ele é um colaborador com um cargo diferenciado, CLT. Então, não necessariamente ele precisa ser sócio, ele não precisa ser uma pessoa jurídica, mas ele terá necessariamente um cargo diferenciado, porque ele vai ser o tomador de decisão. Bacana. O colega ou a colega da apoteca, farmácia, fala de um livro aqui, De Geração para Geração, Ciclos de Vida das Empresas Familiares. É isso, né? A gente vai começar a
né, a entender todo esse universo e como que a gente pode se aproveitar de todo esse conhecimento, todo esse network, não é? O tema empresa familiar, ele começou a ficar mais enfático a partir de um autor clássico desse tema, que é o João Bosco Lodge, no Brasil. João Bosco Lodge já faleceu há alguns anos. E a gente tem ótimos autores, tem muito conteúdo, existe uma análise acadêmica, inclusive a respeito do tema. Sheila, também aqui também tem uma sugestão, né? De repente a primeira semana do mês não é mais adequada, mas a turma fechando também isso se negocia, né? Isso aí não é Não, isso nenhum problema, tá? é... Outra coisa também, eu estou só agora começando a ficar preocupado com o tempo, tá? A gente deve ter aí mais uns, né, uns minutinhos. Para que haja a possibilidade de ter interação, vocês interagirem com os professores, entre vocês, tá? As turmas são com número limitados de farmácia. Nós estamos falando aí de 20, 25 farmácias no máximo, tá? Então, terão outras turmas, vai depender de como a gente também, né, ter, né, o resultado, né, dessa iniciativa. Mas como a gente já falou, que o quanto antes a gente entrar, né, em campo é melhor, e com essa possibilidade de ser online ao vivo, né, isso também é um diferencial. Então, começa dia 1 de março, e aí façam as suas inscrições, né, duas pessoas por farmácia, para poder trocar ideia, e eu acho que é mais ou menos por aí. Sheila, outra, né, para a gente poder fechar aqui. Por que as empresas familiares normalmente não se atentam para esse tema? Na verdade, assim, a gente tem muitos... Existe a questão dos próprios fundadores, que é muito duro você pensar nesse tipo de coisa, é muito difícil. E outra coisa, o dia a dia consome a nossa vida, né? Às vezes a gente passou 30 anos dentro da farmácia e não viu o tempo passar. E aí a gente acha que as coisas vão se encaixando meio que no automático. Eu participei da Consulfarma do ano retrasado, e aí uma pessoa dando uma palestra, e uma pessoa veio conversar comigo e falou: Não, eu coloquei meu filho lá. Eu falei: Ele faz o quê? Aí eu falei para ele: Vai, entra aí, vai aprendendo. Eu falei para ela: Mas vai aprendendo assim? Ela falou: Não, ele tem que conhecer. E aí, depois conversando um pouco mais, quando você fala vai aprendendo, ele não tem nenhuma função específica, ele não tem retorno específico, e se ele for se juntar com uma outra pessoa, essa pessoa tem o que fazer. Então, no final das contas, a gente acha que as coisas podem acontecer naturalmente. E às vezes acontecem, mas às vezes não. Então, para eu garantir que isso realmente aconteça da forma adequada, cabe pegar esse sucessor pela mão e dizer para ele quais são os pulos do gato dessa empresa, qual é a forma adequada de se trabalhar, o que essa empresa já viveu e o que é que ela tem pela frente, na sua perspectiva daquela pessoa que entende bem o negócio. Muito bacana. É isso mesmo. E um último, né? O pessoal aqui está falando de valores, das datas. Pessoal, isso a gente encaminha tudo isso. O preço vai variar se é sócio, se não é sócio, enfim. Então, todas essas informações. No site, né, Fiasquete? Entra lá no site, não. Entre em contato, curso@empresafamiliar.com.br. Isso, cai direto lá com o pessoal da Rica. Sheila, eu acho que, né, é isso.
nós temos aí, né, alguns pouquíssimos minutos. Isso. E se você tem algum recado final, enfim. Eu acho assim, a gente... Deixa eu só te interromper. Por A favor. Sheila, vocês perceberam, ela é muito na tela, né? A Rica Associados, então, eu falei que tem um programa de televisão, publicam livros, são professores, não é isso? Veio da academia. Eu acho que o pessoal pode nos conhecer melhor lá no site. Então, www.empresafamiliar.com.br. Nós temos parceiros, por exemplo, no desenvolvimento de clubes. A gente tem o Banco do Brasil Investimento, nós trabalhamos com o Clube de Conselheiros, com o Banco do Brasil já há 3 anos, um super parceiro nosso. Nós somos vinculados à Fiesp, então a gente tem vários programas com eles também. Então, o nosso desenvolvimento de atividades está lá para vocês nos conhecerem um pouquinho. Eu acho que é bom, sabe, Fiasquete, porque às vezes as pessoas falam, mas que empresa é essa? Talvez eu não conheça. E aí, entrando no site, sabe um pouco melhor o que nós fazemos. Exato. A gente está lançando uma revista, lançamos segunda-feira uma revista eletrônica sobre empresa familiar. Se quiserem também, pode entrar lá no e-mail, pedir a revista. Quem quiser, tem lá no site também, dá para pegar algumas coisas. A revista está disponível. A gente tem a revista, tem o programa de TV, que é veiculado na Vivo TV aqui em São Paulo e algumas retransmissoras no Brasil. Nós temos podcasts baseados no programa de TV. A gente faz bastante coisa. E vocês, né, o pessoal que está nos assistindo, conhece o Fiasquete, né? O meu nível de exigência sempre é alto, né? E realmente a Anfamag credenciou a Rica justamente por entender, né? Não é uma aventura, é isso que eu quero dizer, tá? Profissionais competentes, com experiência, oriundos da academia, autor de livro, e gente que pode agregar. O curso, pessoal, né? Quando fala assim, tem um módulo lá de formação de preço. O curso não visa fazer formação de preço de produto magistral. Pega a matéria-prima, tira lá, igual o módulo de marketing. Como que eu posto no meu Instagram? Não é isso. Todas essas matérias, na verdade, os princípios que você precisa saber, o que precisa estar contemplado, né? E aí tem esse nivelamento. Vocês vão adorar, né? E o curso é apenas o início de uma jornada, né? Onde vocês passam a fazer parte de um clube seleto, né? Com atividades exclusivas. Parabéns, Rica, né? Pela sacada, e é isso. Eu agradeço a todos. Sheila, muito obrigado. Eu que agradeço. E eu tenho certeza aí que a gente vai voltar a falar muito ainda sobre esse assunto, tá bom? E para vocês que nos acompanham, fica aí comigo até o final, tá? E para vocês que nos acompanham até o final, muitíssimo obrigado. Essa é a nossa primeira live de 21. Nós já estamos preparando, né, novidades, novos temas, novos canais de interação com os nossos associados. E então, já que é o nosso primeiro encontro, eu também desejo aí um ano, né, com bastante saúde, vacina para todo mundo, né, e bons negócios. É isso. Um abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Sheila, obrigado. Obrigada. Até a próxima, tá? Até, vou desligar obrigada. aqui. Tchau. Valeu. Tchau.